Cientistas portugueses acabam de reforçar o papel da memória das células na resposta ao novo coronavírus. O estudo dos investigadores mostra que a imunidade celular dura pelo menos 5 meses e que pode ser mais importante do que anticorpos. Indicadores novos que podem agora ajudar no plano de vacinação e também no desenvolvimento de novas vacinas e fármacos. A análise piloto incide na resposta do sangue de 2 diferentes grupos de profissionais do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. 23 recuperados da Covid-19, 20 sem infecção. Colocamos em contacto com 450 fragmentos, bocadinhos de componentes do vírus, com o objetivo de tentar encontrar biomarcadores de resposta celular para o SARS-CoV-2 que conseguimos encontrar. Portanto, curiosamente, um deles é a interleuquina 2, onde 91% dos indivíduos que já tinham tido Covid tinham realmente a produção desta interleuquina aumentada, e isto diz-nos que a resposta dura pelo menos 5 meses. Mais, a descoberta dos 2 biomarcadores da resposta das células T ao SARS-CoV-2 mostra que a imunidade celular pode ser tão ou mais importante que a dos anticorpos. A quantificação destes biomarcadores poderá ter uma correlação, porventura, com a capacidade de memória e de responder a um futuro estímulo, com impactos depois em termos de ensaios vacinais e resposta celular a longo prazo. Isto vai para além da resposta humoral simples, porque estas respostas são complementares e as duas ajudam a controlar o vírus. Já o coronavírus da primeira epidemia SARS em 2013 o mostrava, com a resposta celular no sangue a manifestar-se 18 anos depois, enquanto a resposta dos anticorpos não foi além dos 3 anos. E uma descoberta que pode ser preciosa para a vacinação. E o nosso objetivo é realmente transformar num kit rápido para permitir identificar rapidamente a amostra da pessoa que já contatou ou não com o vírus. E estes 2 parâmetros, eu penso que será um grande contributo para a priorização e para a validação e a avaliação do sucesso, principalmente em situações que temos novas estirpes, novas variantes. Nomeadamente na variante britânica e na variante brasileira, os anticorpos só têm uma eficácia de 60%, só neutralizam parcialmente o vírus. E nós temos esperança que a nossa imunidade celular seja um pouco mais abrangente e possa também dar uma resposta a estas novas variantes. Pode assim ser decisivo nos componentes a integrar numa próxima geração de vacinas ou fármacos em desenvolvimento. Os partidos portugueses mostram-se satisfeitos com a diminuição do número de infectados com Covid-19 em Portugal, mas quase todos querem que se comece já a preparar o desconfinamento. À esquerda e à direita exigem-se mais apoios e mais planeamento por parte do governo. Foi à distância que os partidos ouviram mais uma vez o diagnóstico à pandemia. O PS não tem dúvidas, o esforço do SNS e as variantes do vírus não permitem, para já, mudar a receita. Exige que este esforço tenha que continuar nas próximas semanas, tendo em vista, no decurso de meados de março, podermos reavaliar e começar então aí a perspectivar as condições em que poderá ocorrer o desconfinamento. E é de desconfinamento que a oposição, à esquerda e à direita, queria ouvir falar. É necessário haver aqui uma métrica, é necessário haver planeamento. Mais uma vez, o planeamento tem falhado em muitas circunstâncias e não pode falhar novamente. Está na altura de elaborar um plano sério, gradual, de desconfinamento, até porque começa a haver um descontentamento social muito significativo. Haver um próximo estado de emergência já pudesse haver nessa altura o desconfinamento da educação, sobretudo dos alunos até aos 12 anos. Poderia e deve ser pensado aquilo que possa ser o desconfinamento de atividades que afetam, por exemplo, os pequenos comerciantes, o pequeno comércio e serviços. Enquanto o desconfinamento não vem, exigem-se apoios, também à esquerda e à direita. O reforço dos transportes públicos, a segurança nos transportes públicos, a segurança no regresso às escolas, as condições de habitação para os portugueses. Mesmo sem confinamento, o governo não pode estar a poupar à custa das vítimas da pandemia. Que se consiga rapidamente criar um pacote de apoios até 70% da faturação que estas empresas têm perdido, todas elas,
para conseguirmos fazer sobreviver o tecido empresarial português. Os partidos querem também mais planeamento. Não há, de facto, uma alteração de estratégia que nos permita encarar com mais otimismo aquilo que se pode preparar a partir de março. Nem todos os partidos estão tão pessimistas, mas voltam a ser unânimes quando exigem que não sejam dados passos atrás. Os representantes da cultura estão descontentes com a resposta dada por António Costa a uma carta aberta que criticava a ausência da cultura do plano de recuperação e resiliência. Dizem que a cultura fica de novo para segundo plano. De um setor em crise chegou uma carta aberta para o Primeiro-Ministro. Associações e profissionais da cultura criticam a falta de propostas de investimento no setor no plano de recuperação e resiliência que será apresentado em Bruxelas. A resposta de António Costa não se fez esperar, mas trouxe mais dúvidas do que soluções. A resposta rápida é um ótimo sinal. Agora, dizer que o PRR não é o mecanismo certo, tudo bem, mas nós perguntamos, então qual é? António Costa aponta para programas transversais que poderão dar acesso aos fundos europeus. Os representantes do setor acusam o governo de colocar a cultura em segundo plano. A forma como a cultura entra no plano de recuperação e resiliência seja por uma perspectiva infraestrutural, ou seja, valorização ou de capacitação de equipamentos, seja de capacitação digital desses equipamentos, ou uma visão da cultura como servindo, como capacidade criativa ou força criativa servindo outras áreas. O Primeiro-Ministro coloca nas mãos da sociedade civil o debate sobre o plano que está agora em consulta pública, uma sugestão vista com desagrado pelos signatários da Carta Aberta. Achamos assim muito estranho este passar da bola quando há a responsabilidade do Governo conhecer já as nossas propostas e também desenhar a sua própria estratégia. As propostas podem ser feitas até ao dia 1 de março. Do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal fazem parte reformas e investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização, no total de 13,9 mil milhões de euros. António Guterres alerta que a esmagadora maioria da vacinação anti-Covid aconteceu até agora apenas em 10 países. O secretário-geral das Nações Unidas alerta por isso que esta é uma situação não só injusta, como perigosa. Declarações na abertura da semana do Parlamento Europeu. Uma ameaça sanitária global que explotou uma crise económica, social, humanitária e de direitos humanos. Alerta de António Guterres na abertura da semana do Parlamento Europeu. Let's be clear. It is unacceptable that just 10 countries account for 75% of global vaccinations to date. It's not only unfair, it is also dangerous. I'm calling for a global vaccination plan to bring together all those with the required power, scientific expertise and production and financial capacities and ensure that everyone has access to the vaccine. Guterres a sublinhar que esta crise se soma a uma ameaça climática existencial e as prioridades da presidência da União Europeia são as adequadas. Putting the European Green Deal at the heart of these efforts is not only the right thing to do, but a smart investment in the future. Um sentido assumido pela Presidente da Comissão Europeia na abertura da Conferência sobre Estabilidade, Coordenação Económica e Governança da UE. You've just heard from Antonio Guterres. The recovery is not about turning the clocks back to a year ago. This is the time to build forward better, as he said. Von der Leyen a garantir que a todos os países europeus será dada igual oportunidade de relançar a própria economia de forma inclusiva, amiga do ambiente e digital. Europe is providing every member state with a unique opportunity to kind of restart its economy. It's up to you to seize this opportunity. Para o Presidente do Conselho Europeu, o futuro do projeto passa por uma mudança substancial de atitudes. Il n'y a pas aujourd'hui un plan de relance business as usual, il n'y a pas un plan de relance qu'on a connu dans le passé. Il y a en fait, de mon point de vue, un véritable projet de changement de paradigme. No meio da dificuldade em encontrar a oportunidade, o lema de Albert Einstein, invocado pela co-presidente portuguesa do plenário, Edith Estrela, a resumir assim o desafio sobre a mesa.
guarda-redes de handball Alfredo Quintana sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o treino e está em estado grave. A Câmara de Cascais vai dar a fundo perdido um apoio de pelo menos 100 mil euros aos comerciantes que foram afetados pelas inundações no fim de semana. Os lojistas vão receber este valor contra reembolso. Frigoríficos estragados, televisões que não podem voltar a ser ligadas e comida, muita comida desperdiçada. Isto custa 7,5 €, cada embalagenzinha. E agora vai para o lixo? Lógico, deixar tudo contaminado. O que é que a gente vai fazer? Vai guardar isto tudo, passar por água, servir ao cliente? Não, que é lógico que não. Com arcas cheias, os restaurantes que já estavam fechados ficaram ainda com mais prejuízos. O Sr. Orlando vai fazer o levantamento de tudo o que foi danificado, quer a nível de mobiliário, quer a nível de equipamentos elétricos. O técnico vai ter que ver o que é que vai ser preciso ser novo e o que é que pode ser reparado. E depois vai-nos fazer chegar esse orçamento. Quando há para aí uns 20 e tal mil a 30 mil euros. À vontade. Entre 15 até 20 mil euros. Calculo entre os 25 a 30 mil euros. E quem é que vai pagar? Assim, terei que ser eu numa primeira fase, não é? Entretanto, o Sr. Presidente da Câmara de Cascais apareceu com uma excelente ideia que criou um fundo para ajudar aqui os estragos no centro de Cascais. O que está definido é um valor até 7.500 euros por estabelecimento, mas sempre por reembolso daquilo que será o investimento que os comerciantes tiverem de fazer para restabelecer a normalidade. Mas é um empréstimo ou é a fundo perdido? Não. É um valor a fundo perdido pela Câmara. O fundo criado pela autarquia será de pelo menos 100 mil euros. São de haver lojas todas, são mais de 10. São 23. São 23. Então agora dividam 100 mil por 23 lojas. Um valor atribuído depois de se aferir o que cobrem os seguros. Eu falei com a seguradora, mas as seguradoras, infelizmente, vieram-me dizer que afinal que o seguro é só de paredes e que não vão cobrir esta situação. E até farta falar com o seguro, porque eles sempre têm qualquer coisa como culpa para não pagar. Além da burocracia e dos custos, depois de muita chuva em pouco tempo, há ainda infiltrações. Isso agora vai ser durante os dias, enquanto as pessoas estiverem com os lençóis freáticos, vai mandar. E muito para fazer. Primeiro que a gente limpe tudo o que está lá dentro, tirar aqueles frigoríficos todos, os balcões todos e não sei quantos, ainda vai demorar uns 3 ou 4 dias. Muitos dias de trabalho para poderem voltar a trabalhar. Há mulheres que deixaram de fazer tratamentos de fertilidade por causa da pandemia e agora estão a ser excluídas das listas de espera por terem, entretanto, feito 40 anos, que é o limite de idade para aceder a estes tratamentos. A denúncia é feita pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e pela Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução. Sara não quer mostrar o rosto, mas quer partilhar a história que é comum à de muitas outras mulheres. A idade fez com que fosse impedida de fazer um tratamento de fertilidade. A notícia chegou numa consulta 3 dias depois de fazer 40 anos. O doutor começou-me a atender e depois de termos estado ali a avaliar o processo, o médico já estava a iniciar a prescrição dos medicamentos e de repente ele olhou para o cabeçalho da folha e disse-me, Sara, a Sara fez 40 anos no dia 3 de março. E eu, sim, doutor, fiz os 40. Então, olha, infelizmente já não vamos poder fazer mais nada por si. Este seria o último de 3 tratamentos possíveis no setor público. Desde 2017 que Sara e o marido estavam a ser seguidos no Centro de Fertilidade do Hospital Santa Maria. Na primeira consulta que nós vamos, é-nos marcada logo a fertilização in vitro. E essa consulta só volta dali a 1 ano, por isso o tempo vai-se arrastando e os anos vão passando e a nossa validade vai acabando. Casos como este têm aumentado. Muitas mulheres que deixaram de fazer tratamentos por causa da pandemia estão agora a ser excluídas das listas de espera por atingirem um limite de idade, os 40 anos. Há alguns casos que nos têm chegado de mulheres que, por força do limite de idade,
estão a ser notificadas de que já não vão poder concretizar os seus tratamentos. Efetivamente, há casais e há mulheres que já estavam em lista de espera há muito tempo, que tinham os seus tratamentos programados, que tiveram de ser cancelados ou adiados por força da pandemia e que agora não estão a ser reagendados. Ou seja, isso é uma situação gravíssima. Donald Trump vai mesmo ter que apresentar as declarações de impostos. O pedido foi feito pelo procurador de Nova Iorque, que investiga os negócios de Trump e o financiamento da campanha de 2016. O recurso decidido hoje pelo Supremo Tribunal norte-americano significa um grande revés para os advogados do antigo presidente. Donald Trump acaba assim por perder mais uma batalha legal e os documentos referentes ao período fiscal 2011-2019 vão ter que ser entregues perante um grande júri que vai avaliar esta prova. Uma das investigações prende-se com o pagamento do silêncio de duas mulheres com quem Donald Trump teve relações. O dinheiro para essas transações terá saído também do financiamento da campanha presidencial. A União Europeia e os Estados Unidos vão reatar as relações interrompidas durante a presidência de Donald Trump. Este é já o resultado dos primeiros contactos entre os chefes da diplomacia europeia e norte-americana que hoje se reuniram por videoconferência. Do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros resultou ainda o anúncio de mais sanções a dirigentes políticos da Venezuela, Myanmar e Rússia. A reportagem é do correspondente Duarte Valente. Nas palavras de José Borrell, este foi um dos mais tensos conselhos de negócios estrangeiros a que assistiu, por causa dos temas em agenda, a começar pela deterioração das relações com a Rússia, que exige uma resposta comum em três frentes. To push back when Russia infringes international law and human rights. To contain when it seeks to increase its pressure on us, including through disinformation and cyber attacks. And third, to engage. To engage when and on issues where we have an interest in doing so. E os 27 afirmaram-se empenhados na defesa dos direitos humanos. Por isso, decidiram aplicar novas sanções a dirigentes políticos russos, mas também de Myanmar e da Venezuela. Neste último caso, são visados 19 altos funcionários do governo de Maduro para tentar forçar uma saída democrática no país. As sanções têm um objetivo, que é o único objetivo que o regime de sanções tenha na União Europeia, que é de pressionar no sentido da alteração de comportamentos. Nós precisamos de uma alteração de comportamentos na Venezuela, porque só isso permite que se construa uma solução de transição política que passa, do nosso ponto de vista, necessariamente por novas eleições justas, livres e transparentes. Todos estes assuntos foram partilhados com o novo chefe da diplomacia norte-americana, que participou na reunião por videoconferência, e a julgar pelas palavras, foi amor à primeira vista. And believe me, the conversation with the Secretary of State has been very positive and heart-touching. It was a human touch that goes further than just the political consideration. We appreciate that each other consider the other as the best partner. Com Rui Manuel Silva, Duarte Valente, RTP, Bruxelas. A Boeing recomenda a suspensão de todos os voos com aviões do modelo 777 com motores Pratt & Whitney. Uma recomendação feita depois deste fim de semana ter acontecido isto. O motor de um destes aparelhos ter incendiado desta maneira, em pleno voo, nos Estados Unidos. O avião tinha 241 pessoas, fazia a viagem entre Denver, Colorado e o Havaí. Apesar do incidente, conseguiu, mesmo assim, com o motor em chamas, aterrar em segurança. As autoridades dos Estados Unidos ordenaram inspeções urgentes aos motores destes Boeing. A fabricante norte-americana diz que devem ser imobilizados todos os 128 aviões deste modelo. De Marte chegam agora as primeiras imagens do robô da NASA Perseverance. A entrada na atmosfera do planeta vermelho atingiu mesmo os 20 mil quilómetros, assim é que é, por hora, uma das etapas mais delicadas desta missão. Ao todo foram percorridos entre os dois planetas 478
milhões de quilómetros. O rover, equipado com dezenas de câmaras, utiliza as mais avançadas tecnologias que permitem até produzir oxigênio. Esta missão tem por objetivo procurar sinais de vida em Marte e tentar conhecer melhor a geologia do planeta. Estão já a ser recolhidas e armazenadas amostras de rochas e Sol. Depois serão transportadas para a Terra para serem analisadas, mas para isso é preciso esperar até 2030. O navio de investigação científica Mário Rui vai partir para a primeira missão no próximo verão. Este navio vai permitir um conhecimento mais aprofundado do mar português. António, a carta de aproximação a Lisboa, se faz favor. Apesar de o navio estar atracado no Alfeite, há sempre trabalho para fazer a bordo. José Ângelo Gomes é o comandante desde o dia 31 de julho. Estamos a preparar para receber um gerador de emergência novo, que foi comprado. Estamos a reparar os outros geradores, coisas na máquina, a parte elétrica, das comunicações, que é muito importante. O navio foi construído em 1986. Estava ao serviço da Marinha de Guerra Inglesa. Foi adaptado à investigação científica e, por isso, a precisão é importante. O computador, o que é que faz? Age nos sensores, portanto, isto está sempre a mexer. Nós não vemos isto a mexer, obviamente, mas para manter o navio sossegadito. Está sempre assim, não é? Contrariar as ações exteriores. O navio ainda está à espera de receber o equipamento oceanográfico e hidrográfico. As campanhas de monitorização da sardinha e biqueirão serão realizadas num navio espanhol. O nosso navio ainda não está preparado para fazer as campanhas acústicas, ainda precisa de levar mais equipamento e ser mais bem equipado. E então, tal como o ano passado, vamos voltar a fazer a campanha da sardinha no navio Miguel Oliveira. Em novembro houve uma missão experimental interrompida por um surto de Covid-19. Nós ensaiámos a rede de pesca pelo fundo, porque é importante para nós sabermos a biodiversidade, neste caso bentónica, dos organismos que vivem mais ao fundo, e ao mesmo tempo retirar as informações necessárias para podermos promover o aconselhamento científico no que se refere aos recursos pesqueiros. A investigação científica para o conhecimento do mar é fundamental no apoio às decisões do Estado português. Com estas valências que permitem ao mesmo tempo o que se chama habitualmente pesca, e não é propriamente pesca, é a recolha de organismos biológicos, ao mesmo tempo que se consegue recolher outro tipo de informações, nomeadamente de oceanografia, de sedimentos, de fundos, mapeamento. De facto, este é um navio que irá promover, de facto, um melhor conhecimento. A década da ciência do oceano para o desenvolvimento sustentável começou em 2021. A primeira missão de aconselhamento científico para a gestão das pescas está marcada já para este verão, no Algarve e no Alentejo. O navio Mário Ruivo vai possibilitar a recolha de dados mais específicos e robustos. Assim, o contributo de Portugal na investigação internacional poderá ganhar relevância. Guarda-redes de handball Alfredo